Depois do anúncio do Dana White sobre os novos bônus de performance, ou seja, de nocaute e finalização, os lutadores no UFC 324 simplesmente faziam tudo para terminar a luta. Caras apressados para nocautear, cara tentando encontrar todas as formas de finalizar o adversário, e isso só rendeu boas exibições para o UFC 324. Vamos já aqui fazer o resumo deste card. Dana White também fez algumas declarações depois do evento, lá na post-conference, falou de Paddy Pimblett, falou de Topuria, falou de Movsar Evloev, falou também da luta que vai acontecer entre Justin Gaethje e o Ilia Topuria. Então, pessoal, como vocês já sabem, aqui no canal não há muita enrolação. Se inscreva no canal, dá um like e sem mais delongas, vamos destrinçar o UFC 324. Sem mais delongas, lá vai mais um vídeo. Então, como vemos aqui, Paddy Pimblett perdeu contra Justin Gaethje na luta pelo cinturão interino da categoria. Paddy Pimblett vinha falando muito antes da luta, já tinha dado Justin Gaethje como serviço dado, entretanto apanhou uma surra para 20 pessoas, apanhou sozinho. Falando da luta, a luta não foi lá tão interessante como eu gostaria, ou seja, até ela foi interessante, não foi muito técnica. Durante a live de transmissão, eu ainda comentei e outros inscritos também comentaram, parecia luta de amadores, os caras soltavam golpe de todos os ângulos, totalmente desengonçados, mas o Justin Gaethje foi muito mais efetivo. O Paddy Pimblett mostrou que tem queixo. Entrou como promessa, ou seja, entrou como certeza de possível campeão e saiu como promessa. Isso até contraditório. Até o Dana White, na post-conference, disse que o Paddy tem muito queixo e tem muito para dar aqui no UFC. Já não se referiu ao Paddy como o possível campeão. Todos nós vimos que o Paddy não está preparado para enfrentar caras do calibre de Justin Gaethje. Justin Gaethje não lutou tão bem, baixava a cabeça, soltava golpes. Eu disse durante a live que o Justin Gaethje possivelmente tinha algum problema e continua a defender a mesma situação. Acho que o Justin Gaethje não teve um campo tão bom, porque ele só quis acabar a luta e soltava golpe de todo e qualquer maneira. Então tá aí a vitória. O campeão interino agora é o Justin Gaethje, que vai unificar esse título com Ilia Topuria, nas palavras de Dana White. Mas isso vai depender do que vai acontecer nos próximos meses, não é? Mais cedo, no Common Event, tivemos Sean O'Malley ao derrotar o Song Yadong. Aliás, deixa-me dar aqui as flores de quem teve o palpite contrário ao meu, que ele podia misturar as ações, mas não fez isso, só entrou de queda no último round. No meio do último round, entrou para trocar porrada com um trocador de elite e apanhou muito. Então eu errei esse palpite e ele não fez o jogo que eu previa que ele fizesse. Palpite errado. Aqui o palpite certo, Sean O'Malley venceu o Song Yadong por decisão unânime. Eu tinha dito que seria por nocaute, mas aqui a vitória seca também serve. Sean O'Malley venceu o Song Yadong por decisão unânime. Nesta luta é necessário ter atenção a um detalhe. O Song Yadong lutou muito bem até o segundo round. O primeiro round foi apertado, podia ir para qualquer um dos dois. Segundo round, claro, para o Song Yadong. E o Song Yadong, tendo o primeiro round em dúvida, o segundo round claro para ele, no terceiro round só precisava fazer o necessário para pontuar. Mas não, o cara não conseguiu impor o seu jogo no terceiro round, porque já parecia cansado. A verdade é essa. O Sean O'Malley está habituado a lutar 5 rounds, estava muito mais bem condicionado, acertou o jogo, o jab entrava limpo. Foi uma aula de strike no terceiro round, conforme eu disse na live. Então Sean O'Malley venceu muito bem o Song Yadong, que mostrou ter uma condição física limitada e um QI de luta também questionável. O Aldo Cortes Acosta venceu o Derrick Lewis por nocaute. Esta luta foi mais daquela que tu vês e só estranho, conforme o Derrick Lewis se entregou ao Aldo Cortes Acosta. É necessário dizer aqui que o Derrick Lewis já teve situações semelhantes. Quando ele cansa ou vê que está num aperto, ele não volta. O Derrick Lewis é aquele que faz tudo para sobreviver numa luta. Ele apanhou um jab, foi para o chão. O Aldo Cortes Acosta não queria ir para o Ground and Pound, mas o cara se deitou de costa para o chão e esperou que o Aldo Cortes Acosta fizesse alguma coisa e depois conseguiu virar de costa para o chão. Não se defendia, só fechou aí a zona da cabeça para apanhar os golpes, e os golpes entravam e já era. Derrick Lewis, o maior nocauteador da história do UFC, acaba por ser nocauteado por um atleta que não é tão nocauteador, mas é de facto um dos melhores boxers da categoria, e eu disse que ele vencia por decisão, mas foi por nocaute. Só estou a errar o método, mas as lutas aqui estão a entrar. Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão. Eu também aqui eu acertei em cheio, porque eu disse que a Natália Silva venceria por decisão, e assim aconteceu. Era o mais óbvio, não é? Natália Silva, aquela que bate e sai, bate e sai. Primeiro round acho que foi para a Rose Namajunas, mas o segundo e o terceiro foi para a Natália Silva, que se encontrou na luta, porque no primeiro a Rose Namajunas conseguiu manter a distância, golpeava e saía por uma margem pequena, penso
que venceu aquele primeiro round, mas segundo e terceiro já foi uma luta mais controlada pela Natália Silva e a Rose Namajunas perde aqui. Eu esperava que fosse split decision, porque o segundo round também foi um pouco apertado, tanto mais que no final da luta você não viu uma vencedora clara. Só depois é que você revia as ações e via que a Natália Silva foi mais efetiva, também revia os números e tudo mais, mas eu esperava uma split decision. Outros deram 3-0 para a Natália, não concordo mesmo, porque a Rose Namajunas venceu pelo menos um round. Tá de parabéns a Natália Silva. E quando perguntado ao Dana White sobre a luta pelo cinturão da Natália Silva contra Tchanchenko, ele hesitou a responder e disse sim, vai acontecer, mas meio que despachando o jornalista que fez a pergunta. Então Dana White não deu aqui bons indicadores de querer fazer essa luta. Necessário aqui lembrar que Natália Silva tá 8-0 no UFC e merece essa chance. E a seguir tivemos aqui o Brandon Allen e Jean Silva. Jean Silva protagonizou umas das lutas e faz-se lembrar pelo meme do Aura Farming, não sei se vocês se lembram, do camarada nepalês ou indiano, ficava num barco e dançava, fazia isso e tal. O Jean Silva fez uma réplica do meme, subiu nas costas do Arnold Allen, depois pulou. O Dana White disse que gostou muito da brincadeira do Jean Silva, disse que é um rapaz com aura, noutras palavras, né? E Jean Silva já reagiu, referenciando o meme, disse Aura Farming, que é o nome daquele meme. Uma luta complicada, parecia a luta dele com o Diego Lopes. Houve aqui uma diferença bem notável. Brandon Allen estava em plenas condições de vencer essa luta, mas não tem poder de nocaute que o Diego tem. Essa é a verdade. O Jean Silva é muito resistente. Você bate nele, mas ele volta sempre. E foi isso que fez a diferença. Jean Silva aguentou e voltou a luta sempre que apanhava umas boas bombas e conseguiu vencer Arnold Allen, que mostrou-se frustrado de seus golpes entrarem limpos. Jean Silva sempre andando para frente num time gigantesco. E depois Jean Silva conseguiu reverter o rumo da luta e impôs o seu jogo completamente, que Arnold Allen já não conseguia fazer o seu jogo de maneira eficaz. Vitória bem merecida. Também acertamos essa luta. Outra luta interessante, Umar Nurmagomedov venceu o Deiverson Figueiredo na abertura do card principal. Deiverson Figueiredo mostrou-se mais atlético, mais pesado. Atlético não, mas mais pesado. O cara tava um pouco barrigudinho, o cara tava pesado mesmo. E o Umar Nurmagomedov mais longo, um cara mais pesado, outro cara com melhor alcance. O que fez a diferença é a iniciativa. O Deiverson Figueiredo esperava que o Umar Nurmagomedov atacasse. Então foi esse o estopim da luta que mudou tudo. O Deiverson Figueiredo não soltava as mãos, soltou muitos poucos golpes, muito poucos. Como vocês podem ver, aqui o Umar Nurmagomedov soltou, acertou 103 quando soltou 167, e o Deiverson Figueiredo soltou 58 e acertou 48 de golpes, que são 28. Estava muito preocupado com as quedas, não acabou por tomar iniciativa nenhuma na luta. E via-se a diferença de peso, era bem notável a diferença de peso. Se o Deiverson soltasse mais as mãos, numa dessas mãos, se conectasse limpo, pelo menos umas 2, 3 vezes, levava o Umar para knockdown. Mas Deiverson não fez isso, esperou da luta inteira e acabou perdendo na decisão. Uma vitória assim de Umar Nurmagomedov vai ser transpassado pelo O'Malley, porque O'Malley teve uma vitória mais convincente também. Mais cedo, a Teba Gautier protagonizou uma luta que para mim essa seria a luta da noite, não aquela do Justin Gaethje e Paddy Pimblett, com todo o respeito aos top contenders e aos caras que lutaram pelo cinturão. As lutas pelo cinturão sempre vão ter mais destaque, sempre vão ganhar o bônus, sempre vão ganhar o knockout da noite, luta da noite, se fizerem a metade do que fazer um cara que luta na prelims. A Teba Gautier bateu muito no Puliaev, acho que foram 5 knockdowns, brother. 5 knockdowns e o cara aguentou todos, literalmente todos os knockdowns. O Andrei Puliaev aguentou e soltava também uns jabs limpos para a Teba Gautier, que mostrou ter uma defesa muito debilitada. O cara é um caminhão de força, é técnico, ataca muito bem, mas o jogo dele é muito focado no ataque e no poder de knockout. Mas a defesa dele não é boa, tanto mais que ele também, sabendo dessa debilidade, fez muito bem o jogo, ajustou muito bem o jogo a não entrar no infight sempre que acurralava o Andrei Puliaev, a grade desse alguns passos. Se ele via que o Andrei Puliaev já tem a distância de um braço e sendo também um camarada com bom alcance, ele já chamava para o centro do octógono, porque o Andrei Puliaev no contragolpe estava perigoso. Não aceitava apenas a blitz, ele respondia aos golpes e nessas respostas acertava sempre umas 2, 3 boas mãos, só que a Teba Gautier também é muito resistente, mas o Andrei Puliaev levou muita surra e o maior mérito dele é aguentar a porrada. Camarada tem queixo que vou te contar, mano. Totalmente resistente. E aqui também deu o meu palpite para o Teba Gautier, mas era para vencer por nocaute no primeiro round. E estava perto, quase nocauteou por muitas vezes, mas não conseguiu lograr o nocaute, mas acertamos o vencedor. Mais cedo, Nikita Krylov surpreendeu-nos a todos a fazer uma comeback, a lograr uma comeback
Victory contra Modesta Bukauskas. Eu vou ser um pouco injusto com Nikita Krylov, porque o Modesta Bukauskas, mano, vou te contar, simplesmente tinha lutas nas mãos. Eu penso que na contagem dos juízes ele estava a ganhar a luta e do nada entendeu que tinha que apertar o passo, e nesse de apertar o passo, Nikita Krylov, que tem um queixo de vidro mas também tem as mãos pesadas, conectou uma boa mão e venceu o Modesta Bukauskas. Aqui vemos o volume de golpe mais para Nikita Krylov, mas não foi muito efetivo, não se enganem pelos números aqui, diferente da luta de Deverson Figueiredo. O Modesta Bukauskas teve mais impacto nos golpes e estava a vencer a luta na minha visão, até ser nocauteado. E Nikita Krylov no final da luta pediu pelo Jan Blachowicz, não sei se o UFC vai entregar o camarada para o Nikita Krylov, porque os dois são veteranos. Nikita Krylov mirou para um adversário que faz todo sentido. Ok, tá de parabéns, Nikita. Erramos a luta do Nikita, também erramos essa do Charlie Johnson contra Alex Perez. Alex Perez, que já lutou pelo cinturão, nocauteou o Charlie Johnson. Charlie Johnson é um atleta mais velho e também muito resistente. Vocês viram que ele tentou evitar de todas as maneiras o nocaute. E notou-se nesse evento que os árbitros estão a deixar o pau cantar. Aqui não é porque vais tocar uma vez, o cara caiu, vamos dar-te o bônus de nocaute. Não funciona assim, tá a deixar os caras sofrerem. O Charlie Johnson levou umas boas mãos, o cara resistiu até que o árbitro disse para. Porque aqui a diferença é que o Charlie Johnson tomou os golpes duros muito cedo, por isso que a luta foi interrompida. Depois de tomar o golpe, ainda passou 1 minuto e meio ele a tentar resistir, todos os 11 a tentar resistir, mas não deu conta de ficar em pé. Continuo com a minha opinião que o Charlie Johnson é mais atleta que o Alex Perez, mas Alex Perez acertou na mosca, tem poder de nocaute, é o cara que expulsou Matheus Nicolau do UFC e consegue mais aqui uma vitória. Ganha, perde e vai mantendo o seu contrato ativo. Charlie Johnson, solamente. Josh Ock, na Early Prelims, derrotou o Denzel Freeman. Também uma luta que erramos mais no princípio. Denzel Freeman também resistiu à tentativa de nocaute do Josh Ock. Como vocês ouviram o que eu disse na luta passada, foi basicamente o mesmo. O Josh Ock tocou no Denzel Freeman várias vezes, o cara fugia, mas o que determinou a paragem do combate é que no último segundo o Josh Ock deixou o Denzel Freeman livre da blitz, porque achou que o primeiro round já tinha acabado, e antes do gongo cantar, um segundo antes, o gajo cai de joelho sem ser tocado. O árbitro diz: não, você não tem condições para a luta. Os músculos acusaram, ele teve um choque séptico, não sei se é isso que se diz, secto anafilático, mas teve um choque dos músculos e ele derrubou, o árbitro parou a luta e Josh Ock venceu o nocaute da noite, venceu o bônus de nocaute contra Denzel Freeman. Eu estava a torcer por Denzel Freeman, mas acabou a acontecer exatamente o que nós dissemos no vídeo de palpites. A seguir, Adam Furyk e Ty Miller. Esta luta não vi, o Adam Furyk perdeu conforme eu previ, perdeu no primeiro round por nocaute, e foi isso que eu disse também no vídeo de palpites, que ele perderia contra o estreante por nocaute, e isso acabou acontecendo. No review, acertamos a luta inicial, Josh Ock, erramos a segunda, erramos a terceira, acertamos a quarta, então 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3. Acertamos 7 lutas e erramos 3 lutas nas 10 lutas que aconteceram. Uma luta foi cancelada porque foi detectada uma tentativa de manipulação de resultado e Dana White disse que o FBI já está a trabalhar nisso, então a luta foi cancelada. O Dana White disse que aconteceu de novo e não vai tolerar esse tipo de comportamento. Foi o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, dá um like. Eu sou Arena Angola, eu sou o Fred, de fã para fã, sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo.